Mateus 27, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Podeis assentar, irmãos. Jesus estava sendo julgado, e a Escritura, tanto aqui como nos outros livros, a história conta que o povo foi persuadido pelos principais, pelos sacerdotes, a pedirem que crucificasse a Jesus, e naquela ocasião tinha-se o costume de soltar um preso, e pediram então para soltarem Barrabás, um assaltante e homicida. Então eles falaram essa palavra, quando foi indagado: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles escolheram que soltasse um homicida e um assaltante, o Barrabás. Escolha maldita eles fizeram, uma escolha amaldiçoada, porque eles mesmos disseram: caia o sangue deste justo, não é? Caia o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Caia o sangue dele sobre nós e os nossos descendentes. Sabe o que eles disseram? Seremos culpados da morte dele, a gente fica como responsável. Havia, sim, da parte de Deus, a determinação para que eles rejeitassem a Jesus e o próprio Senhor Jesus fosse crucificado, para que, morrendo na cruz, pagasse a dívida do pecado que começou ali com Adão e Eva. Gostaria de ler com os irmãos um trecho, ainda mais dessas palavras que foram ditas naquela época. Os judeus fizeram essa escolha na época: caia o sangue deles sobre nós e nossos filhos. E preferiram que Jesus, que não fez nada de mal contra eles, que o próprio Pilatos sabia que, por inveja, os principais tinham entregado a Jesus como se fosse um homem malfeitor. Mas Jesus não era um malfeitor. Jesus, na verdade, causou um impacto contra os principais. Porque Jesus declarou as transgressões e os seus interesses do mal. Os interesses dos sacerdotes, sumo sacerdote e dos principais. Vamos dar uma olhada, ainda que nesse mesmo livro, no versículo 18 até o 20. Leiam conosco. Enquanto eu vou lendo, vocês acompanham. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher, olha, a mulher de Pilatos, mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. A multidão estava sem entender. A multidão, muito fácil de ser manipulada. A multidão, quando está alvoroçada e sem saber o que escolher, é fácil de ser manipulada. Sabemos também que tinha um propósito de Deus. O Pilatos foi avisado pela mulher que teve um sonho, para que ele não se envolvesse com Jesus. Agora é tarde, já está lá no inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque aqui na terra,
nós temos princípio e fim, porque esse corpo aqui não é eterno. Quando o homem nasce, ele começa já a diminuir o tempo de vida dele aqui. Passa 1 mês, 2 meses, que nenenzinho bonito, já é 2 meses que já viveu aqui. Passa 1 aninho, o pessoal faz aniversário, essa criança já tem 1 ano vivendo aqui, quer dizer, já diminuiu um tempo. Aí chegando à idade, como eu, que já estou com quase 62, quer dizer, eu estou indo para onde com esse corpo? Esse corpo vai para o cemitério. Mas o meu interior, que está em Cristo Jesus, já está garantido a vida eterna. Nós temos esta garantia. Mas Pilatos, não é? Os sacerdotes da época, Anás e Caifás, estão todos lá naquele lugar, desde aquela época. Infelizmente. Então, amados e queridos irmãos, nós vemos aqui que o povo foi persuadido. Os principais, os responsáveis, eles entraram no meio da multidão e falaram aos ouvidos do povo: peçam que solte Barrabás, esse Jesus não presta. E falaram um monte de coisa. E as pessoas ali, com seus ouvidos cheios, seus ânimos também aguçados, então fizeram essa escolha. Escolha maldita. Uma escolha que resultou mais tarde numa desgraça muito grande. Abram também no livro de Lucas, para nós lermos com os irmãos no capítulo 23, no versículo 23, 24 e 25. Mas eles, veja bem, irmãos, aqui está falando dos principais, dos sacerdotes no meio da multidão. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que, olha só, fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Irmãos, eles gritaram no meio do povo: crucifica! Mas é grito mesmo, eu estou falando grito. Não é falando alto, não, foi gritos. Eles estavam enfurecidos, uma coisa maléfica, uma coisa assim maligna, o inimigo estava ali atuando. Crucifica! Crucifica! A coisa foi assim muito veemente, foi uma coisa assim de, sinceramente, que causou no Senhor aquela retribuição que eles pediram: cai o sangue deles sobre nós e nossos filhos. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou, olha só, problema. Os gritos eram tão altos e tão grandes, e todos a uma falavam uma coisa só. Certamente alguém ali no meio dizia: não crucifica Jesus. Mas não dava para ouvir, porque os gritos dos outros e a maioria sufocavam a minoria. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhe o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Irmãos, sabemos que a palavra de Deus diz que havia de Jesus ser morto como um cordeiro mudo. Não é? O cordeiro vai quietinho para o matador, o pessoal pega a boquinha dele e vai na garganta e degola o animalzinho, né? Então Jesus, ele também foi, já estava prescrito isso, como ovelha, como um cordeiro mudo para o matadouro. Ele não reclamou, antes sabia que tudo aquilo estava se cumprindo. Porém, essa maldição que eles pediram, cumpriu-se. Então, nós sabemos que, pela palavra do Senhor, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Cuidado com os palavrões, cuidado com maldição. Não amaldiçoe animal, não amaldiçoe filho. Mas o que é amaldiçoar? Xingamento é amaldiçoar. Falar palavras contra uma pessoa, dependendo do nível da palavra, é uma maldição. Não é? Sabe aquele momento quando a sua ferramenta ou um prato cai no chão e quebra e você fala uma coisa feia? Você amaldiçoou mais ainda. Por isso a Escritura, ela é
perfeita, quando diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, indecente, incorreta, a não ser aquela que sirva para construção da vida das pessoas. Por isso a Escritura diz para não falar mal uns dos outros, porque isso não serve para a construção, mas para denegrir a imagem das pessoas que já estão com a vida ruim. Então, se você conhece uma pessoa que não está bem diante de Deus, que está praticando alguma coisa que não deve, não fale mal dela, ore por ela, porque senão fica pior. A palavra, ela tem poder. Bom, eu sempre lembro dessa passagem. Como eu já disse para os irmãos, novamente, vou falar para os que estão aqui. Uma certa vez, meus filhos eram pequenos, Israel era bem pequenininho, eu estava vendo aquele seriado do Holocausto. O filme tinha cenas reais, algumas cenas que eu não quis ficar olhando mais. Eu me lembro muito bem, eu não gosto de lembrar. Teve um momento que colocaram numa vala mais ou menos dessa altura aqui, mais ou menos quase dessa largura, daqui a ali, um monte de judeus, mulher, criança, homens, e um homem com uma metralhadora daquela antiga, e atira. O homem teve um momento que ele não olhava, ele fazia assim, ó, tão horrível que era. E eu não vi a cena toda, porque eram cenas muito ruins de se ver. Naquela época, eu ainda assistia esse tipo de filme, eu não assisto mais, não gosto de filme de guerra, de violência, aliás, eu não vejo filme nenhum. Então eu parei de ver aquele seriado e fui orar ao Senhor, muito angustiado, muito triste, por aquelas pessoas, pela morte daquelas mulheres. Teve um momento que as mulheres com as suas crianças nuas, mostrou cenas de preto e branco, nuas, elas entrando num banheiro coletivo, quase o tamanho disso aqui, e por cima, aonde vinha os tubos de água, eles colocaram um ácido, que saiu uma fumaça e matou todas aquelas mulheres e todas aquelas crianças. Eles diziam: olha, abraçam os seus filhos, porque para vocês se banharem, tomar banho. Mas não era banho. Era um dos meios em que eles matavam os judeus. Tinha vários tipos de morte que eles aplicavam. Colocavam dentro, por exemplo, de um lugar fechado, onde tinha um tubo, colocava ali, então, um outro tubo que saía da descarga dos caminhões, e ali acelerava e jogava lá para dentro aquele gás terrível, não é? E ali as pessoas morriam sufocadas ali. Era muita morte horrível de se contar. Não vou falar mais porque não é esse o nosso objetivo aqui, é falar sobre a maldição. Mas então eu, muito triste, fui orar e falei: ah, Senhor, quanta maldade fizeram com o teu povo. E o Senhor falou diretamente para mim. Foram eles que pediram. Quando o Senhor falou isso para mim, veio essa passagem. E o Senhor disse: é a maldição. Eu determinei este tempo para que a maldição viesse sobre eles e sobre os seus filhos. Sabemos que depois da morte de Jesus, no ano 70, o templo de Jerusalém, tão querido pelos judeus, foi destruído a fogo e muitos judeus foram mortos. Mais tarde, a nação acabou-se. Foram lançados para os exílios, fugiram para vários países. Mas Deus ainda tinha uma cobrança dessa maldição sobre nós e sobre os nossos filhos. Sobre eles veio também a maldição naquela época. Depois sobre os filhos descendentes. Só que o Senhor determinou um tempo muito distante depois. Foi o que ele me revelou. Que esse holocausto que Hitler, os alemães, mataram milhões de judeus, foi justamente a maldição que os pais desses que morreram, seus ancestrais, pediram. Uma família que não tem Jesus, quando um pai e mãe amaldiçoam seus filhos, ou xingando, ou falando qualquer coisa, isso pode ir muito longe para diante. Então temos que ter muito cuidado. Mas as pessoas não querem estudar as Escrituras, porque acham que alguns, pela idade que têm, pelos seus pais, que aprendi com meu pai, isso aqui é de família, conservam muito aquela tradição errada e não querem se converter à palavra. Pois a palavra do Senhor, ela é a única tradição certa e correta e eterna. O que cada família cria e inventa para os seus filhos é coisa à parte das famílias.
Por isso que quando todos nós viemos para Jesus, nós temos que nos converter. A palavra converter é transformar. Tem que haver uma mudança para que a bênção entre e traga alegria, traga paz, felicidade e mude a vida das pessoas. É exatamente, o meu carro está com o motor estragado, está dando problema. E eu vivo tendo problema com o meu carro, ora ele para, ora ele pega, ora não pega, e eu me aborreço por isso, porque o meu carro não está me servindo. Aonde é o lugar do carro para ele ficar bom? Na oficina. Cada um de nós é como um carro. Às vezes estamos com o coração triste, sentimentos estranhos, medo, sem força para vencer. Então o lugar nosso é com Jesus na igreja, com os irmãos, ouvindo a palavra, para que a palavra de Deus sirva de instrução. A instrução é ótima para tudo na vida, são as regras. Em tudo na vida existem regras. Né? E se nós queremos ser abençoados, temos que seguir as regras. Os judeus da época não seguiram as regras. Antes, furiosamente, eles lançaram sobre si a maldição. E Deus considerou. O Senhor considerou. Porque Deus levantou esse Hitler, foi Deus que levantou ele. O diabo levantou Hitler, levantou Mussolini. Não, irmãos. A Escritura diz que não existe autoridade que não venha de Deus. Nós já estudamos isso. O rei Senaqueribe foi levantado pelo Senhor para castigar várias nações. E acontece que ele se exaltou. O rei Senaqueribe ficou exaltado, achando que era pelo próprio poder dele que ele estava assolando aquelas nações. Quando ele chegou ao limite que não podia passar, ele queria destruir a Judá, o povo de Deus. Então o Senhor mandou um anjo e matou 185 mil soldados da noite para o dia. Ainda mandou o profeta Isaías dizer que ele ia voltar para a terra dele e lá Deus iria fazê-lo cair a espada. Deus iria fazê-lo cair a espada. Ou seja, Deus iria matá-lo. Mas como que Deus matou? Usou os próprios filhos dele. Problemas que tinha na família, Deus desamparou e deixou os filhos executarem o serviço. E assim a Escritura vem nos dizendo, quem manda no mundo é Deus. Aleluia! Quem está no governo aí, comandando tudo desse jeito que está, é a mão do Senhor. Nada acontece sem o consentimento e a vontade dele. Isso está escrito claramente nas Escrituras. Mas e a morte das crianças? E a morte de gente inocente? Olha, eu não sei quem é inocente. As criancinhas pequenininhas, quando morrem, são recebidas por Deus. Mas Deus não deixa de trazer juízo por conta disso, não. Ele entrega pai, mãe, filhos. E Deus entregou. Morreu criancinhas, as mulheres, mas tudo por causa da maldição. E no filme, nós vimos que os judeus que morreram eram judeus que não tinham crido em Jesus ainda, por conta dos seus pais que ensinaram a eles, né, que o Messias ainda vai chegar, como os judeus em Jerusalém estão esperando o Messias. E eles vão receber outra maldição na grande tribulação que está chegando aí. Podem ler as Escrituras. É uma maldição? É sim. Porque eles rejeitam a Jesus, até xingam se for o caso, se eles ficarem muito nervosos. Eu já vi judeus falar coisas terríveis na internet, né, sobre Jesus, porque eles odeiam a nossa crença em Cristo Jesus. Então o Senhor vai entregá-los para a grande tribulação. E quando a nação estiver quase que dizimada, sangue de criança e de mulheres e de grávidas nas ruas de dia, isso vai acontecer pior do que já aconteceu, disse Jesus. Então eles vão perceber que o Messias que vai se levantar lá em Jerusalém, que nós chamamos e a Bíblia chama de anticristo, que já está aí na terra, eles vão perceber que esse anticristo, esse Messias, não é o verdadeiro Messias. Aí eles vão crer em Jesus num tempo muito difícil. Mas a maioria deles vão morrer. O Senhor Deus, irmãos, Ele não esquece como nós esquecemos. Por exemplo, se os irmãos fizerem um voto a Deus, a Escritura diz para você não tardar em pagar, porque Deus não se agrada de tolos. O que quer dizer? Quer dizer que Ele não esquece, você esquece. Então, quando você fizer um voto, escreve, deixa no lugar onde para você não esquecer. Porque você pode esquecer,
Aí a Escritura diz assim: se tu tardar em pagar o voto, haverá pecado em ti. Ah, se Deus quiser, olha, se Deus me abençoar, me curar, eu vou fazer isso. Às vezes as pessoas falam isso sem pensar do que estão falando, sem pensar nas palavras, mas precisamos medir as nossas palavras. Jesus, certa vez, antes dessa crucificação, ele ensinou dizendo: todas as palavras ociosas que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras tu serás justificado. Olha que maravilha, palavras de bênção, né? Vai te ajudar a justificar a tua vida. E por tuas palavras tu serás condenado. Então, se o irmão ou irmã falar palavras que não agradam a Deus, estas palavras serão usadas contra o irmão ou irmã mesmo. E se os irmãos falarem palavras agradáveis, palavras de bênção, elas também vão resultar coisas boas para a tua vida. Isso está escrito e nós temos acompanhado pessoas que falaram palavras que não foram boas e depois passaram a colher, e algumas estão colhendo até hoje porque plantaram uma planta venenosa, uma planta espinhosa, uma planta maldita. É claro, se você plantar uma coisa que não presta, você terá que lidar com ela, né? Principalmente se ela crescer muito. Então, irmãos, foi isso que aconteceu. Porque Jesus também ensinou: o que o homem semear, isso ele vai colher. Foi o que aconteceu, eles semearam essa palavra e Deus considera a palavra. Então, quando vocês estiverem com os amigos, conversando, cuidado para não falar mal de ninguém, não falar mal dos governos, do homem que está aí, do que saiu. Irmão, deixa na mão de Deus, porque Deus é que está trabalhando com eles. Deixa na mão do Senhor, só ora pelas autoridades. Porque a Escritura diz assim: as autoridades são constituídas por Deus. Se tu resistir às autoridades, tu está resistindo às ordenanças de Deus. Está lá no livro de Romanos. Por isso que eu aqui ensino os irmãos, aqui não tem senhor de partido de político, irmão. Aqui não tem. Os irmãos orem pelos políticos, orem pelas autoridades e vão votar particularmente. Porque só Deus sabe quem é quem e o que vai acontecer do dia de amanhã. Porque, irmãos, nenhum político vai fazer o contrário do que está determinado para o dia de amanhã. Pois está escrito que o dia de amanhã pertence a Deus. E a Escritura diz: não presumais do dia de amanhã. Ou seja, não fique calculando o que vai ser. Diga, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se for da vontade do Senhor, faremos isso ou aquilo. Quantos de vocês fizeram projetos e não deu certo? Eu. Quantas vezes, né? Sem entendimento, sem compreensão. Eu bolei, eu pensei, eu sonhei e nada aconteceu. Por quê? Deus não estava no negócio. O Senhor não quis, não permitiu. Já tem outros que pensam em fazer maldade e o Senhor permite aquela maldade acontecer para condená-lo, para juízo, para fazer alguma obra. Nós não entendemos bem, mas assim está escrito. Às vezes desejamos uma coisa boa e Deus não quer que aconteça. Às vezes um assaltante pensa em assaltar até um dos irmãos ou uma pessoa do bairro e o Senhor permite aquilo acontecer. Mas por que o Senhor Deus permitiu? Ora, a Escritura diz que todas as coisas juntamente contribuem para o bem dos que amam a Deus. Até aquelas mais difíceis, né? Chamamos de ruim. Então, queridos e amados irmãos, como eu disse, o Senhor então ali falou comigo que ele estava cobrando nesse ato de Hitler e outros com ele, a maldição que eles pediram do Filho de Deus. Porque eles insultaram, eles maltrataram, Jesus apanhou a noite toda. Se vocês lerem a Escritura com cuidado, acabou a Santa Ceia, eles fizeram a Santa Ceia antes, antecipada ali, e Jesus foi para o Getsemane orar, e os discípulos dormiram. Então chegou Judas e com os guardas do templo, porque naquela época eram guardas do templo, não eram guardas romanos. Se alguma vez você vê um filmezinho com guarda romano, está errado. Eram guardas do templo. O templo tinha guardas.
não é? Então foram lá e prenderam Jesus, não levaram diretamente para Herodes ou para Pilatos, levaram para Caifás, Anás e Caifás, eram dois, um era genro do outro, dois sumos sacerdotes. Geralmente era um, não sei por que tinha dois. Então eles ali começaram a esbofeteá-lo, começaram a escarnecer dele, e Jesus foi entregue, não é? A noite toda na mão deles, eles ficaram a noite toda ali interrogando, e de manhã cedinho foram levar Jesus para Pilatos. Pilatos, então, sabendo de onde que ele era, mandou, não é, para Herodes. Herodes ficou alegre, querendo ver milagres. Jesus não faz milagre para exibição, como faz aí muita gente aí. Jesus fez milagres nos momentos de necessidade. Então, Herodes o desprezou, mandou botar uma capa nele, não é? E mandou de volta para Pilatos. E ali foi feita a sentença. Jesus foi crucificado logo de manhã, já estava bem quebrantado. Então, irmãos, veja bem, o Pai de Jesus é o dono do mundo, é o dono das almas. Por mais que as pessoas digam que não acredito em Deus, é um problema de cada um. Pode chorar, pode falar que não acredita na Bíblia, pode fazer o que quiser, mas no dia do juízo vai estar lá. Seu fulano, seu Antônio, seu José, o senhor disse que não acreditava, né? Lá estarão as pessoas gemendo e tremendo, porque ali não tem mais solução. As pessoas serão julgadas pelas suas obras, segundo as Escrituras. Então, queridos, Deus é um Pai eterno, muito amoroso. E Jesus, o seu Filho amado, querido, que não fez nada de mal, ele veio morrer pelos pecadores. Quando então os judeus falaram esta palavra, o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos, então Deus considerou. E Deus determinou um tempo de cobrança. E de lá para cá, muitas cobranças têm sido feitas. Agora os judeus parece que estão gozando uma paz ali, entre aspas, né, porque ainda tem umas guerras, pessoas que fazem guerra contra eles, mas estão lá na terra deles, né? Foi constituídos novamente, né, no seu lugar, mas ainda o pior está por vir, está chegando aí, chamado a grande tribulação. Então, irmãos, é muito importante nós aprendermos a falar coisas boas e não ficar murmurando, não ficar reclamando, como diz a Bíblia, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Agradeça. Você não conseguiu aquele dinheiro, não conseguiu aquele emprego, não reclame, não xingue a pessoa. Aquele fulano teve inveja de mim e fez isso e fez aquilo. Não fala nada disso. Inveja não impede nada. Irmãos, quem impede ou dá o consentimento é o nosso Pai que está no céu. Nem o diabo pode impedir obra de Deus nenhuma. Irmãos, o diabo está impedindo a obra de Deus. Eu nunca acreditei nisso, isso não existe na Bíblia. Isso é uma força de expressão erradíssima. O diabo não impede a obra de Deus, ele impede o nosso trabalho. Porque se eu for barrado ali na esquina, o diabo aparecer para mim e me segurar, é porque o Senhor Deus descreveu lá, o pastor Edivaldo, quando sair da sua igreja, ele vai ser atacado ali, e o inimigo vai segurar ele não vai para casa, vai ter que voltar. Então, alguma coisa assim só pode acontecer se o Senhor quiser. Tanto é que Jesus disse que não cai um pássaro no laço do passarinheiro sem o consentimento do vosso Pai que está no céu. Deus está no comando de tudo, irmãos. Eu vejo Deus com seus anjos poderosos fazendo o que quer, e não os demônios, e não Satanás. Satanás pensa que faz o que quer, mas é o próprio Deus comandando e com a mão estendida e no controle na mão, ó. Vai, volta, para, está parado. Nós é que não entendemos. Então por que Deus não dá bênção sobre o povo? É porque existem muitos pecados na face da terra que as pessoas praticam e acham que está tudo bem. Então o resultado é o quê? As maldições. Como diz o livro de Provérbios, a maldição sem causa não virá. Mas sobre os servos do Senhor que plantam coisas boas, plantam o amor, plantam o carinho, plantam a paz, a paciência, o que eles colhem? Colhem coisas boas. Colhem maçã, colhem uvas, né? Só coisas boas, né? Então, irmãos, por isso aprendemos a levar uma vida em gratidão a Deus. E não reclamar, né?
Mas esta é a palavra do Senhor, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.